Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, nós temos que falar da situação do Alexandre Pato no São Paulo. Isso que está acontecendo não faz o menor sentido, ninguém consegue explicar, mas nós temos que falar disso aqui urgentemente. Tem também o Rames vai jogar contra o Corinthians, você sabe? Vocês sabem se o Rames vai jogar? Eu sei. E galera, tem um reforço fundamental no São Paulo que chega para reforçar o time titular do São Paulo, muito próximo também. Vamos falar bastante aqui nesse vídeo. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, vocês ficam sabendo tudo aqui, vocês sabem. Eu trago aqui pra vocês tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi. Por isso que eu peço pra vocês se inscrevam aí, pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto, né? Se inscrevam, ativem as notificações, deixem o like, galera. Isso é muito importante, também dá muita moral. É de graça, não custa nada pra vocês. Por isso que eu peço o like. Então vão tacando o dedo no like e compartilhem. Joguem nos grupos aí, compartilhem com quem vocês quiserem compartilhar todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi. E galera, temos uma excelente notícia, né, que é a volta do Igor Vinícius. Gente, é assim, ó, eu sempre tive muitas ressalvas com o Igor Vinícius. Eu tô dando meu braço a torcer. Nós temos o Rafinha, né? O Rafinha, nós temos muitas situações com o Rafinha, né? Alguns altos e baixos, alguns jogos ruins, alguns ótimos jogos. É impressionante, né? Mas o Igor Vinícius, eu confesso que isso foi uma grande discussão que eu tive com o Juba várias vezes. Quem acompanha a gente sabe, inclusive lá nas lives. Eu sempre, quando ele veio falar de Igor Vinícius, eu falei: para, Igor Vinícius, nem fala e nada. Mas eu acho que no todo é interessante a volta do Igor Vinícius. Ele jogava bem, ele estava numa crescente, né, quando machucou. Ele é um cara muito veloz, é um jogador que uma das características mais importantes do Igor Vinícius que a gente pode contar, né, que a gente pode torcer pela volta, né, rápida dele, é a questão da velocidade. Nós temos o Rafinha hoje que meio que a gente perde, a gente ganha em técnica com o Rafinha, mas a gente perde na profundidade, né, avançando bastante, não passando tanto do meio de campo. Com o Igor Vinícius, a gente sabe que a gente ganha isso, né? E aí pode ser uma mescla, né? Tudo indica que será uma junção interessante com o Rames, com o Lucas e com o Igor Vinícius jogando um volume muito grande ali em profundidade pela lateral direita. Já falando do Lucas, nós temos também agora, muda toda a situação do São Paulo com o Lucas, porque nós vimos contra o Atlético Mineiro a diferença técnica do Lucas para os outros jogadores. Então, todos os jogadores melhoram quando você tem um cara igual o Lucas no time titular do São Paulo. Você tem essa volta do Igor Vinícius, que muito provavelmente será contra. Não dá pra saber ainda, não dá pra cravar quando que ele vai voltar. O que dá pra cravar é que tá próximo. Pra mim é contra o Corinthians, o que já é muito importante. Nós vamos ter aparentemente, tá, gente? Do que nós não tínhamos contra o Corinthians, Igor Vinícius dos principais, né, tá? Igor Vinícius, que não sei se iria jogar, mas provavelmente estará relacionado contra o Corinthians. Igor Vinícius, Rames Rodrigues, Gabriel Neves e Lucas Moura. Esses são os jogadores que estarão disponíveis para elitizar, para melhorar o time do São Paulo contra o Corinthians. E agora, todo mundo já viu. Acho que todo mundo estava ansioso para ver, né? Até os adversários. Até os adversários. Gente, todo mundo queria ver como é que tá o futebol do Lucas, como é que o Lucas estava jogando. E todo mundo viu que o Lucas é simplesmente um fenômeno, né? Agora, nós sabemos que a maioria dos times, seja no Morumbi ou seja fora de casa, São Paulo jogando fora, que precisa da vitória, né, inclusive do brasileiro, São Paulo jogando no Morumbi e fora, você tem que colocar pelo menos dois na marcação do Lucas. Pelo menos dois. E aí, os nossos outros jogadores, como Rames, Luciano, Caleri, ficam mais soltos. Até mesmo Caio Paulista, o Igor Vinícius, até mesmo Gabriel Neves, Pablo Maia para dar aquele chute. Tudo melhora quando você tem um jogador do nível do Lucas Moura no São Paulo. Gente, o David, né, parece que tem agora um pouquinho mais de otimismo. Perdemos o David, o que é uma questão. Foi uma perda, né? Uma perda de elenco perder o David, porque o David é um cara que tem entrado bastante. Pra mim, o David, ele tem feito. Pra mim, ele tem jogado muito melhor do que eu esperava. Aquela babaquice, né, quando ele veio, aquela papagaiada, da forma como o Ceni expôs, né, o São Paulo, como jogava o São Paulo no lixo nas coletivas, aquilo ali eu não aprovo nada, nem a forma como o David veio eu aprovava. Pra mim, nós ficamos com a. Eu quero que vocês comentem sobre isso, porque eu fiquei com uma péssima impressão do David pelos trabalhos que ele tinha feito, né? No Fortaleza, no Inter. Eu nunca gostei do trabalho do David, acredito que a maioria também não, mas eu fiquei com uma má impressão pela forma como ele veio do Rogério falando aquelas coisas. Acho que a nossa maior ressalva foi com o que o Rogério falou do que propriamente com o David. E o David,
mostrou um futebol ok, nada demais, nada de grandes destaques, né? Nada de. Mas o David fez boas partidas pelo São Paulo e agora foi ruim essa lesão ligamentar dele, né? Ele teve duas lesões ali na perna, foram ruins. E o David ele é uma perda porque o Marcos Paulo não tá jogando. Marcos Paulo, nós tivemos a informação de que vai ser dispensado, tudo indica que não vai ficar mais no São Paulo. E agora o São Paulo tem uma baixa desses jogadores que jogam ali pela beirada, né? Mas é que ninguém joga pela beirada no São Paulo. É até maluco a gente pensar isso, né? O São Paulo ainda não fez essa tática. Não faz, não faz. Sei lá, pode chegar qualquer jogador. Pode chegar o Bruno Henrique no São Paulo, pode chegar o Neymar, o Mbappé, não vai jogar pela ponta. Pode chegar qualquer jogador, não é ponta. Não tem ponta no São Paulo. Seja com o Rogério Ceni, seja com o Dorival. Isso não é uma crítica. Isso não é uma crítica. Mas não tem ponta. Não tem ponta no São Paulo. Eles jogam. Quem joga. O único que talvez que joga de ponta é o Rato pela direita. Esse é o ponta. Esse joga de ponta. Porque quem entra ali pela esquerda não joga. Joga sempre enfiado na área. Não joga pela ponta. Quem é o ponta é o Caio Paulista. Esse sim, ele é o lateral ponta. São Paulo não joga com essa tática. Então, mas a gente consegue colocar uma mesma característica técnica, né, de posicionamento entre David e Marcos Paulo, que agora nós perdemos, e o Dorival vai ter que fazer outras coisas nesse sentido. Vamos ver como é que o Dorival vai trabalhar isso. Vamos esperar que o David. Acho que não tivemos ainda a questão do prazo, não tivemos maiores detalhes da lesão do David, mas acho que tem um otimismo aí da diretoria, do departamento médico. Pode ser que o David não fique no limbo, né? Não fique esquecido, como nós estamos acostumados que fiquem os jogadores de São Paulo uma vez que são machucados. Vamos torcer para ele se recuperar o quanto antes para fortalecer o elenco do São Paulo, né? Eu acho o David, quando tiver que poupar um jogador, eu acho que o David tem feito partidas interessantes. Um bom banco, tá? Vamos colocar assim. Mas comentem o que vocês acham sobre isso também, que isso é muito importante. Galera, Alexandre Pato, que situação mais absurda, né, que está acontecendo. Isso aqui também, eu não tô criticando o Dorival por causa disso. Eu entendo o Pato não entrar titular no time, eu entendo essas questões, eu entendo que o ataque é Luciano e Caleri, mas nós precisamos falar disso porque é uma questão, é uma situação que está todo mundo vendo o que está acontecendo com o Pato, porque principalmente no jogo do Santos, nós vimos que o Pato mostrou talvez até mais do que nós esperávamos, né? Nós sabemos da técnica do Pato, da experiência do Pato para fazer os gols nos jogos, a calma que ele tem, a capacidade que ele tem para fazer gols em jogos grandes, né? Quando a gente pensa no Pato, é assim, ó. Põe o Pato contra um Palmeiras, põe um Pato contra um Corinthians, contra um Flamengo, que é para os adversários ficarem, os zagueiros adversários ficarem mais ligados, quer para os jogadores terem medo do Pato, quer para o Pato atrapalhar mais, quer para os caras atacarem menos o São Paulo. A gente tem essa impressão do Pato. E quando ele entrou naquele jogo contra o Santos, eu acredito que a surpresa, a minha surpresa, e acredito que a maioria de vocês, foi de ver o Pato correndo mais do que a gente esperava, né? Claro que ele não é um velocista, inclusive essas nunca foram as características do Alexandre Pato, mas eu acho que foi isso que surpreendeu. Foi ver que o físico do Pato tá melhor do que a gente esperava. Eu estava esperando ver um Pato muito mais lento do que eu vi naquele jogo contra o Santos. E eu entendo, eu não estou criticando o Dorival por causa disso. Eu não estou criticando as escolhas do Dorival em relação ao Pato. O que eu não consigo entender é por que nós não estamos vendo mais do Pato. Eu acredito que isso é uma observação que eu faço, que eu vejo muitos de vocês também me falando. Por que o Pato tá entrando aos 40, 41? Por que não dá 10 minutos a mais pro Pato, né? Por que não coloca o Pato aos 25, aos 30 do segundo tempo? O Pato é um bom jogador, né? E outra, nós estamos vendo, acho que o que mais assusta a gente é o formato que o São Paulo tem jogado, que não é um jogo de contra-ataque. Se o São Paulo só jogasse no contra-ataque e o Pato não tivesse chance, tudo bem. Só que o São Paulo tá fazendo um jogo o máximo de posse de bola possível nesses últimos jogos. Uma coisa que, inclusive, eu nem gosto tanto assim. E o São Paulo, com essa máxima de posse de bola, os jogadores não têm que correr tanto. Pode reparar, o São Paulo sempre tem 6, 7 jogadores pra frente do meio de campo, povoando a defesa adversário e a maioria dos adversários jogando de forma reativa, jogando de forma recuada. Então, não é que os meias e os atacantes do São Paulo estão correndo demais. Não. Não. Estão ali sempre cruzando a bola, sempre, né, invertendo, fazendo aquela jogadinha, né, tentando achar espaços
por fora da área, tentando fazer circulações. Então, num ambiente desse, numa situação dessa, pra mim o Pato pode jogar com certeza. Mas eu quero que vocês comentem sobre isso. Pode jogar um pouquinho mais. Isso não é uma crítica pro Dorival. A gente entende toda a situação do Pato. Mas pra mim ele pode jogar um pouquinho mais sim. Pode entrar aos 30, né? Uns 25, 30 minutos pelo menos. Entrar aos 40 não adianta nada. Aí nem coloca, não tem chance de fazer nada. É muito pouco tempo. E nós tivemos a fala do Souza, né? Nosso ex-volante, em cima, falando do Rames lá, que desejando boa sorte pro Rames, desejando boas energias pro Rames arrebentar aqui no São Paulo. Muito legal essa fala do Souza, né? Muito legal mesmo. Nós estamos esperando. E o Rames, inclusive, eu falei aqui pra vocês. Eu falei, na verdade, no vídeo da manhã, e vou trazer aqui pra vocês, que o Rames está voando no treino do São Paulo. Rames já cantou a bola de que não precisa. É outro jogador que não precisa da velocidade. É claro que precisa de condicionamento físico, precisa de uma condição física privilegiada, precisa de ritmo de jogo, precisa dessas questões. Mas nós, sabe, é aquilo que eu falei antes, gente. O Rames, ele não era pianista, ele não era técnico de informática, ele já era jogador de futebol. Como é que. Não é assim, não é tão demorado, tão horroroso a situação física do cara que é irrecuperável, precisa de 6 meses para recuperar o condicionamento físico. Se o cara tivesse tido uma lesão no joelho, beleza. Mas é condicionamento físico, é ritmo, é corrida. E o Rames já falou que não precisa de velocidade para jogar, nem é a característica dele. Então, nós já tivemos avanços gigantescos. A comissão técnica trata com otimismo, muito otimismo, a estreia do Rames o quanto antes no São Paulo. E aí nós já podemos esperar. E aí é o golaço da diretoria, é uma coisa boa que tem que ser falada que o São Paulo vem fazendo. Os caras chegaram e vão jogar. Nós temos um jogo que não adianta. Nós estamos preocupados com a Sul-Americana no jogo contra o São Lourenço. Estamos preocupados com as partidas do Brasileirão, vamos pegar o Flamengo, mas nós sabemos que temos um dos jogos mais importantes da temporada do São Paulo, que é contra o Corinthians do Morumbi, que não é só uma semifinal de Copa do Brasil. Não é só um clássico, né? Não é só é um clássico, é uma semifinal de Copa do Brasil, e é um torneio que nós nunca ganhamos, e é um torneio que a gente precisa do dinheiro, e a gente precisa da vitória para ganhar moral. É uma série de coisas. E aí, está basicamente cravado, sacramentado, que os nossos reforços, os caras que chegaram, os caras que nós precisamos que cheguem para jogar, vão jogar contra o Corinthians. Nós vamos ter Rames Rodrigues e Lucas Moura para jogar contra o Corinthians. Isso é o mais importante, na minha opinião. Vamos ter o Gabriel Neves e tudo indica que vamos ter o Igor Vinícius também. Aí eu acho que a escolha do Dorival até seria pelo Rafinha, mas é importante ter o elenco à disposição, é importante ter os reforços à disposição. Para mim isso muda muito a situação do São Paulo, né? Muda demais, porque nós vimos numa comissão técnica passada que os reforços, os jogadores que chegavam não eram colocados para jogar e agora a situação mudou. Vamos para cima, São Paulo. É isso aí. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acham, isso é muito importante. Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações. Vão deixando o like. Obrigado e até a próxima.